Oi, pessoal das carreiras policiais e todas as carreiras em que caem, penal e processo penal. Hoje o meu papo vai ser com a queridíssima professora Priscila Silveira. Ela é advogada, professora, servidora pública, mestre e também doutoranda. É uma craque das carreiras policiais. E hoje a minha amiga Priscila vai trazer para vocês temas quentes de direito penal e de processo penal que caem nas provas das carreiras policiais. Já, por favor, me ajudem, me falem se está tudo ok com o áudio, se vocês estão me escutando direitinho, se estão me vendo, como é que tá. Minha mãe aqui vai me ajudar a dizer se está tudo ok. Mãe, entra aí na live. Põe o fone, mãe, tá bem aqui, ó. E aí, galera, hoje eu tô na minha terrinha, né? Não estou em Brasília, tô muito feliz aqui de estar com minha mamãe do lado. E eu estou esperando a professora Priscila entrar. A Priscila já entrou. Já vou enviar aqui o convite, minha queridíssima Priscila. Então, galera, quem vai fazer PCDF aí? Amiga! Tô aqui! Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo certinho. E vocês, galera, estão ouvindo bem a professora Priscila? Comentem aí. Tá meio Pri, cortando, acho que. gratidão por ter Eu não sei, vindo cortou um aqui, pouco o deixar um seu. pouco do seu conhecimento também Ah, para a galera. imagina. Imagina, é sempre uma honra estar com você. Saudade. Gratidão, Pri, fico muito feliz. Pessoal, estou aguardando o pessoal ir chegando aí, né, Pri? Já adianto que a live de hoje, pessoal, vai ser justamente para dar um panorama para vocês. A professora Priscila vai trazer aqui. O foco vai ser PCDF, mas, claro, né, Pri? Essa live de hoje, maninha, por favor, aqui o fone de ouvido, mãe. Porque sim, porque dá eco aqui, mãe. Tá dando eco. Leve aí. Leve aí, mãe. Pode botar o fone. Tá bom. Galera, tudo certo aqui. Tô na casa da família, não tô em João É, Pessoa, não tô em Brasília. Pri, é bom, então, né? voltando. Aproveitar os minutos. Ai, muito bom, bom demais. Então, Pri, pessoal, o foco de hoje é na PCDF, mas tudo que a Pri disser aqui hoje vai também se adequar a outras carreiras policiais e até outros concursos que cobram penal e processo penal. Nesta live, eu vou pedir primeiramente que a professora, eu chamo Pri, né? Enfim, a professora Priscila, minha amiga Pri, Claro. comente a experiência dela, experiência acadêmica, profissional, e também na segunda parte da live, eu vou pedir para que ela traga alguns temas que podem sim ser cobrados, principalmente a banca CESP, de penal e processo penal. Por fim, eu vou querer que ela comente um pouco como estudar a lei seca, e vai ser mais um bate-papo aqui legal. É isso. Pri, por Uhum. favor, se apresente para o pessoal. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com a professora Sara. Eu estava falando agora com meu marido que ela passou em N concursos, falei 16, não sei, acho que foram mais até, né? Falei 16, falei, é uma inteligência pura, mas eu vou tentar passar um pouco também da minha experiência, né? Eu sou advogada há 18 anos, eu milito na área criminal. Sou doutoranda em Direito pela PUC de São Paulo, Direito Processual Penal. Sou mestre especialista em Direito Penal, né? Escrevo um pouquinho aí de obras e sou concursada também. Eu sou concursada numa faculdade. Eu prestei 3 concursos, passei em todos, mas hoje vai ser só 3, né? Não 16, como Mas você. está ótimo demais. Você tem muita experiência, Pri. Não, mas eu tô satisfeita, é o que eu gosto. Eu passei numa autarquia municipal, que hoje é uma das melhores faculdades aqui do ABC, que é a Direito São Bernardo. E lá eu sou professora de Direito Penal, processo. Estou lá desde 2017, né? E aí estou aí dou aula em cursinhos, né? Preparatórios e também aulas para pós-graduação. Então, desde 2009, na verdade, a docência me abraçou, né? Então, é um amor e uma paixão que se uniram. Então, eu tenho amor pela advocacia, onde, né? Eu, de alguma forma, pego essa minha experiência prática e junto com as minhas pesquisas, né? Porque estudar não deixa de ser uma pesquisa e eu também estudo. Então, além de dar aula, além de advogar, cada dia a gente tem que estudar, porque o direito penal
né? Especialmente, tem muita teoria, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e o direito processual penal, ele não tem tantas teorias, principalmente para as carreiras policiais, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da letra da lei, mas a gente tem que estudar sempre, porque muda a jurisprudência. Hoje mesmo eu estou com um caso de um réu que eu absolvi num plenário do júri e que o Ministério Público, ele pediu, né, pediu ao Tribunal de Justiça que ele fosse levado no júri porque ele foi absolvido por provas que estavam alheias aos autos. E hoje uma decisão do ministro da STF foi no sentido de que se absolveu por falta de provas, os jurados falam sim e não, não tem fundamento, e isso seria em favor do acusado. Então já vai impetrar habeas corpus, e aí já isso eu faço com que sejam situações hipotéticas, trazendo para os alunos, né? Então eu converto esse meu dia a dia na advocacia em situações hipotéticas, porque algumas bancas, e nós já vamos entrar nisso, elas cobram do candidato um pouquinho do raciocínio jurídico. Tá? Então, depende, por exemplo, a gente vai falar a partir daqui a pouquinho, o agente vai ser um pouquinho mais situação hipotética junto com a letra da lei, né? Quando eu falo noções, não trazem tantas situações hipotéticas que nem vem PF aí também, exige do candidato um pouco de raciocínio jurídico, então eu faço a junção de duas coisas que eu amo, que é a docência e também a advocacia. Então, estamos aí, muitos alunos, aqui em São Paulo mesmo, esses dias atrás eu fui numa delegacia, a escrivã era minha aluna. Aí eu fui levar uma pessoa para ser ouvida e estava acontecendo um flagrante de uma organização criminosa. E eu, brava, era o meu aluno que tinha prendido. Aí eu falei, sabe por que você eu vou esperar? Daí, professora, eu fiquei por um ponto para delegado. E aí ele ficou por um ponto para delegado aqui em São Paulo. Estou ajudando ele, inclusive, com materiais, porque vai ter de novo, né? PC logo mais aqui em São Paulo. Falei, dessa vez você vai passar. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus alunos, onde eu encontro um orgulho e quero ajudar cada vez mais no que eu puder. Né? A gente tem uma certa resistência, porque existem pessoas que falam, só posso, vou prestar carreiras, só pode ensinar quem é delegado, só pode ensinar quem é investigador. Eu sou a prova de que ensino e faço os alunos gabaritarem. Então, o direito penal é igual para quem é delegado, para quem é advogado. O importante é como você passa para o aluno e como você faz, de alguma maneira, como ele chegue, né, no seu melhor. E aí a gente está tentando, estamos caminhando aí desde 2009. Tenho ajudado bastante gente. Pri, quando a gente faz com amor, independentemente do cargo, da posição social, da situação financeira, gente, isso não importa. Professor é professor que faz com amor, professor que enfrenta tudo e todos, que enfrenta as dificuldades, que, né, eu sinto muito isso em você também, a gente, né, se deu lá no eu professora, pessoal do Estratégia Concursos também, e a gente se encontrou lá em São Paulo. Eu pedi para sair do Estratégia em março, mas a amizade ficou com muita gente, porque eu tenho muito carinho, inclusive a Pri. E lá em São Paulo, assim, foi muito bom, e eu fico muito feliz, Pri, de você poder dar o seu tempo, o seu conhecimento para pessoas do Brasil todo aqui de graça, né? Com todo o carinho que você tem. E essa live, pessoal, vai para o meu YouTube depois, quem puder assistir depois, que estiver trabalhando agora, por exemplo. E é isso, Pri, eu acho que amor, você falou tudo, assim, é o amor que nos move e é a inspiração que a gente passa para os alunos, que é a única coisa que importa. Mas eu gosto muito do que eu faço. Perfeito. Vamos lá agora focar em carreiras policiais. Quais são a sua visão sobre a prova porque é diferente, prova de delegado e prova para agente escrivão, né? O foco hoje vai ser mais para agente escrivão, 1.800 vagas para agente da PCDF, 300 vagas para escrivão, fora todo o cadastro reserva e fora todas as carreiras policiais do Brasil. Qual é a sua visão sobre, primeiro, direito penal e depois processo penal para essas provas? Se vai ser muito aprofundado ou não, porque vai ser uma concorrência brutal. Muito, porque hoje são os melhores concursos que a gente tem quando a gente está aberto, que, por exemplo, a gente são 1.800, por mais que a gente tenha cadastro reserva, a gente sabe o que chama, né? Então eu vou dividir, primeiro eu vou falar um pouquinho do escrivão, que foi um edital anterior, tá? Então, só para a gente organizar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do escrivão. E depois a gente entra
de agente que eu penso que deva ter uma maior cobrança, tá? Então, quando a gente fala do edital de escrivão, tô até com ele aberto aqui para lembrar, porque como ele já está aberto há tempos e aí cancela, e me parece que tem notícia aí no sentido de que a prova vai acontecer, tá? Lá no direito penal, isso vai se estender não só para escrivão, para várias carreiras. Tem alguns temas do direito penal, principalmente quem vai exercer carreiras policiais, que eles não se dissociam, tá? Por exemplo, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública são crimes que o candidato, não importa se ele é iniciante, se ele está num grau avançado, intermediário, ele tem que estudar para carreiras policiais. E aí você pergunta, por quê? Porque me parece óbvio que são os crimes que eles vão enfrentar com uma maior incidência. Quer seja porque serão possivelmente aqueles que cometam os crimes contra a administração pública, ou não também, que a gente tem lá no capítulo os crimes funcionais, e os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a vida, são crimes que na prática são os que mais eles vão enfrentar, né? Quer seja no escrivanato, lá na delegacia, e até para o agente. Então, a gente observa que, com muita propriedade, a Sebrasp coloca esses temas. Agora, dentro lá, a gente tem a aplicação da lei penal, que aí, por que o candidato tem que ter conhecimento a respeito do tempo e do lugar do crime? A banca CESP, a Sebrasp, aí por Nutella, Sebrasp ama tempo e lugar do crime, ama a aplicação da lei penal, ama cobrar isso, por quê? Né? Porque quando a gente vai estudar processo, na aplicação da lei processual penal, nós temos algumas coisinhas que são diferentes lá. Então, a banca, eu sempre falo isso, quando eu estou dando aula, eu falo, ó, cuidado com a aplicação, né? E começando a falar da lei penal. Porque o aluno fica lá, a lei penal não vai retroagir. Então, eu levo em consideração o momento do crime, tá? E aí tem lá, o tempo rege o ato. Mas aí o magistrado vai aplicar a lei, essa lei modificou, piorou, melhorou, que são os conflitos intertemporais entre o momento em que o sujeito pratica o crime e na hora de aplicar a legislação. E aí o candidato recorda muito, com muita propriedade, do artigo 5º, lá no inciso 40, que ele fala: a lei penal não retroagirá. Ninguém esquece disso, né? Salvo se for para beneficiar o réu. E aí, por que a banca gosta de cobrar bastante? Eu sempre falo isso. E ó, vai cair isso. Porque chega no processo penal, o cara não tá nem aí pro réu. Se a norma é puramente processual, ó, vai aplicar desde logo o princípio da imediatidade. Então, a banca gosta muito de cobrar. Então, sempre vem questão de aplicação da lei. E aí, faço já até extensão, né? A aplicação da lei penal e também a aplicação da lei processual. Então, quando não cobra no penal, cobra no processo. Tá? Então, olha só, então é um assunto que cai, pode cair em um e outro e muito provavelmente vai cair. E provavelmente cai nos dois. Porque cai nos dois em que sentido? Nos dois temas, né? Fazendo questões até multidisciplinares. Por quê? Porque, por causa dessa confusão, a banca quer que o candidato, de alguma maneira, né, caia, não vamos dizer numa pegadinha. Dentro desse conhecimento, como tem divergência, ele fala, mas aí ele confunde. Então, a banca gosta muito. Se você pegar, né, fazer estatística de provas da Sebrasp, que caiam de alguma maneira esse tema, a cobrança é certa com uma questão trazendo a aplicação da lei penal, tá? Agora, fazendo aqui um registro com relação ao estudo da aplicação da lei penal para escrivão. Tá? E aí, quando eu falo aplicação da lei penal, entenda que eu estou colocando também tempo e lugar do crime, que é uma coisa que a banca ama. Por que ela ama, Priscila? Porque tem as teorias, né? E eu quero falar sobre isso também. Tem as teorias. Então, a doutrina traz 3 teorias, tanto para o lugar do crime quanto para o tempo do crime. E aí ele pergunta, e para o tempo do crime é essa teoria, para o lugar do crime é aquela teoria. E dá para jogar bem e fazer as pegadinhas do CESP. E dá para fazer pegadinha, eles fazem, tá? É importante que a gente deixe aqui bem colocado. Eles fazem por quê? Porque tempo do crime, eu quero saber quando o crime aconteceu. E lugar do crime, especialmente lá para os crimes à distância, ele quer saber onde o crime aconteceu. E ele precisa aplicar a lei. Né? E tudo dentro da aplicação da lei penal. Porque quem está estudando sabe que quando a gente fala de aplicação da lei penal, vai do artigo 1º até o 12º. Só que tem que tomar cuidado, porque
principalmente com relação ao cargo de escrivão, ele retira alguns artigos dentro deste título do Código Penal, tá? Então, eles gostam lá de colocar. Às vezes, e a maioria das vezes, vem a letra da lei. Mas em algumas situações, e aí aqui a gente precisa colocar, ele vem com situação hipotética. Então, eu falo o seguinte, tem que ler a letra da lei. Eu sempre falo isso com meus alunos da PCDF. É bom que a Priscila esteja falando, porque a Priscila tem mais autoridade que eu. Não tenho não, porque você passou em 16, meu bem. Tá, vamos estudar. Tipo assim, Pri, você fala, você ratifica o que eu falo para os meus alunos, que tem que ler letra de lei, não é? Tem que ler. Sabe por que tem que ler? Eu sempre brinco nas minhas aulas. Eu falo, tá no trem, tá no ônibus, vai ler a letra. Por quê? O candidato que entende, que passou os olhos, pelo menos lá no meio do título, sabe que tem algum dispositivo, na hora que cai lá, por mais que você tenha passado seus olhos, você se lembra na hora de responder a questão. Veja que aqui eu não estou menosprezando leitura de resumos de livro, de possíveis PDFs, enfim, não estou excluindo outros métodos de estudo, que deixar bem claro, senão, essa professora, eu acho que você tem que estudar, na verdade, é um apanhado de coisas, tá? Mas, nesse apanhado de coisas, se você deixa a letra da lei, você não vê como o legislador colocou isso. E, especialmente para o cargo de escrivão, não estou falando que não possa cair entendimento jurisprudencial, não estou falando que não possa cair entendimento doutrinário, não estou falando que não possa cair situação hipotética. Mas, se cai uma situação hipotética e o candidato entendeu o que o legislador quis dizer, é o que faz a jurisprudência, é o que faz a doutrina. O que a doutrina faz e o que a jurisprudência faz? Ela dá o entendimento, porque a gente tem várias interpretações, né? Claro. Então, ele interpreta o dispositivo legal. Então, se, por exemplo, né, na hora que eu li lá artigo 4º e vejo que outro dia alguém me perguntou, é para decorar? Eu gosto que os meus alunos entendam. Mas se não tem jeito, decora a bagaça. Entendeu? Boa. Mas aí entra a jurisprudência, rapidinho. Eu sei que a gente não pode adentrar muito na jurisprudência, a gente pode até fazer outra, só para jurisprudência, outra live. Mas uma dúvida, geralmente mais, não. Se for cair, por exemplo, a gente tá só em escrivão agora, a gente vai entrar em agente já. Sim, eu tô mas falando se for cair pra gente, jurisprudência não. Não cai, né? É mais difícil, mas eles gostam de cobrar súmula. Então, por exemplo, tá? que eu comecei falando da aplicação da lei. Mas, por exemplo, crimes patrimoniais, né? Crimes patrimoniais. Tem a súmula 582 STJ, cai, despenca. Olha só. Sebrasp ama pedir súmula. Então, toda aula que eu falo, eu até falo, vamos puxar todas as súmulas. Súmula tal, porque súmula eles gostam de cobrar, tá? Principalmente no penal, não tantas, porque no penal a gente tem mais súmula com relação às penas, enfim, né? Fixação, prescrição, enfim. Mas, por exemplo, essa que eu me lembrei, 582 STJ, né? Quando vai estudar essa questão dos crimes. Então, súmula é uma coisa que precisa ficar atento. Dá uma lidinha lá, eu até indico planalto.gov, quem não tem legislação tem que estudar também com legislação atualizada, viu, Pro? Por quê? Gente, teve confusão, tivemos mudança, principalmente no artigo 157. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque depois, quando eu for entrar no penal, no processo, piora. Porque tem escrivão, o edital foi antes do pacote anticrime. Olha isso. Então, aqui, aproveitando até essa deixa, para você tomar cuidado, porque tem gente estudando os dois ao mesmo tempo. Tem mesmo. Isso. E o que isso quer dizer, né? Porque a gente fala lá assim, cuidado porque no penal não tivemos tanta mudança, né? Mas no 157 muda. Então tem que tomar cuidado com o que você está estudando e até mesmo a letra da lei. Então sempre indico o planalto.gov, porque lá está sempre atualizado. Só que o pessoal que está estudando exclusivamente para o escrivão, tomar cuidado, porque antes de 24 de janeiro, a gente tem a questão anterior ao pacote anticrime, ponto. Agora, se você está estudando os dois, dupla atenção. Eu até fiz outro dia, alguém me pediu, professora, me fala o que foi que mudou pontualmente
para quando eu começar a estudar para o escrivão, para que eu, então, entenda os dispositivos que mudaram. Então, quando eu estou dando as minhas aulas, principalmente processo, que teve mudanças significativas para os editais que a gente está falando hoje, eu já falo, cuidado, porque esse aqui está em vigência, isso aqui está com eficácia suspensa, então, só fazendo esse parêntese, tá? Mas voltando à questão de como estudar o penal. Precisa ter a leitura da letra da lei e precisa entender o que eu gosto de fazer, tá? Daí eu vou dar uma dica, cada um estuda como, né? Quando eu vou estudar, por exemplo, já que a gente falou do crime de roubo, né? Que é um crime que é uma pergunta que vai cair. Vai cair um crime patrimonial. E vai cair não porque eu sei, porque eu tô combinada com a banca, é porque é óbvio. Ele coloca lá assim, no artigo 157. O roubo simples, o roubo próprio, o roubo impróprio, o roubo com aumento, o roubo qualificado. Então, quando o aluno ele pega a letra da lei e coloca, né, as nomenclaturas doutrinárias, de vez em quando o Sebrae também gosta de perguntar mesmo para escrivão nomenclaturas que a doutrina traz. Então, se você pega lá roubo próprio, roubo impróprio, roubo qualificado, o que é essa qualificadora e sistematiza, eu acho que também facilita um pouco você lembrar as espécies de roubo, por exemplo. E isso extensivo ao homicídio, né? Por quê? A gente tem lá no homicídio a mesma coisa. A gente tem lá no homicídio simples, homicídio com diminuição de pena, homicídio com aumento de pena, homicídio qualificado. Se você coloca e aí não estou ensinando a estudar, tá? Estou falando que eu acho que é bacana para o aluno lembrar o que tem no dispositivo. Então, quando ele põe lá homicídio simples, caput, e ele vai fazer a leitura do caput, ele já sintetiza a figura nuclear, né? Então, no direito penal, às vezes eles trazem uma situação hipotética, mas na maioria das vezes, a banca, com noções de direito penal, a banca pede a letra da lei, preceito simulado. Algumas terminologias doutrinárias, mas não cobrando diretamente posicionamento de doutrina, tá? Isso para o cargo de escrivão penal, tá? Então, isso é importante a gente falar. Agora, quem vai fazer escrivão penal, Priscila já deu a faca e o queijo na mão aí. É bom demais. Tem que ler a letra da lei, faz. Cada dia, eu gosto de fazer para os alunos assim, pelo menos ler, professora, depende do tempo de cada um, tá? Daí é uma coisa mais... Dependendo do tempo que você tem, leia 10 artigos. Vai para a minha consultoria que eu ajudo vocês. Isso, vai dar para a consultoria da Sara. Ó, a gente faz assim, por exemplo, tem tanto tempo, lê 10 artigos, resolve questões. Que o grande desfecho também do estudo é você resolver questões, quantas bastem do seu edital, né, da sua banca, porque você conhece a forma como pode ser cobrado. E, curiosamente, tem gente que não lê nem o edital. Fica esperando leitura de não sei de quem. Você vai prestar o concurso. Tem que ler o edital, tem que conhecer a banca, tem que conhecer o inimigo. Por quê? Eu tô falando isso porque eu já fiz várias provas e já participei de provas de concurso. A gente tem o mesmo... Se eu sou da banca, eu mudo, às vezes, o nome do fulano, eu mudo o jeito de perguntar, mas como eu pergunto, não tem jeito de mudar. Igual. Então, é exatamente isso, Bri. É como se pergunta. Até as pegadinhas ficam batidas já, gente. Até o SESC, você já sabe quando a questão tá errada, né? Então, se você leu a letra da lei, sistematizou como a gente está, né, sugerindo e respondeu questões, e não estou falando para fazer isso um dia, né, gente? Faz um dia, deu preguiça. Se você quer muito uma coisa, você tem que fazer ciclo. Vai e vem, vai e vem. Estudou a aplicação da lei penal dia 10, a prova é dia 30. Vou estudar mais não. A gente tem questão do esquecimento. Então tem que, retomando. Tá? Sim, eu falo sempre isso nas revisões da minha consultoria. Sempre sugiro para o cérebro compreender, Pri. Aí não sou eu que estou falando, aí são as pesquisas de neurolinguística, enfim. Existe a curva de esquecimento e tal, e existem variáveis dessa curva. Eu sugiro para os meus alunos que deu certo em mim, que é justamente... meu aluno, professor, não te cortando. Meu aluno, lembra de mim, CDP de Santo André. Meu aluno! Que lindo, Paula! É isso aí! Claro. Todos os delegados de São Paulo. Lá, gente, esses meus alunos são maravilhosos. Desculpa que eu me distraí aqui, porque são tão maravilhosos. Lá, adora, prof, vocês são maravilhosos. A gente até distrai, né? Mas enfim. Desculpa te cortar. Só para a questão da revisão, né? Que a Pri está falando, vai estudar a aplicação da lei penal num dia e sempre, gente, se baseando no tópico do seu edital, tá? Pega lá penal,
enumera os tópicos, processo penal enumera os tópicos, está tudo certinho, segue a ordem e terminou de estudar a aplicação da lei penal, escreve lá a primeira vez, o dia que está terminando, e aí você revisa, faz a revisão de 48 horas a primeira, a segunda revisão 7 dias depois e a terceira revisão 30 dias depois. Desse jeito é difícil o cérebro esquecer. E aí você aplica tudo que a Pri está falando aí, de como você vai fazer para a Tricom e para a gente. Isso, que aí vai voltando, o cérebro reativa. E eu tenho, como você sabe que eu presto concurso e estudo, como que eu estudo? Eu não gosto, e aí cada um, tá? Eu gosto de fazer resumo, o meu resumo, e eu gosto de deixar coisas que o meu cérebro eu tenha que pensar. Então eu não coloco todas as informações no meu resumo, né? Tô falando de mim. Então por exemplo, se eu for falar aplicação da lei penal, né? Princípios, então eu coloco só os nomes dos princípios e os artigos, para que eu lembre o que diz aquele princípio. Mas aí cada um, o importante é que você, de fato, leia a letra da lei, faça as questões. Agora, façam as questões e uma coisa aqui que eu me lembrei, que é importante, que eu tô vendo aqui no edital. Outro dia alguém me mandou uma pergunta assim, ó. Nossa, professora, você tá falando de princípios e não tá no meu edital os princípios, porque às vezes, que nem aqui, ele tá colocando, ele colocou princípios expressamente, mas ele coloca disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Então, qualquer coisa que esteja na Constituição, que esteja atrelada ao direito penal, pode cair aqui. Sim. Geralmente, tá? A Banca Sebrasca, ela se concentra no artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Então, aqui... Então, e às vezes até a súmula 11. Qual é a súmula vinculante 11 das algemas? Sim, a súmula vinculante, né? A 11. Sim. Mas aí eu ia falar dela no processo. Da 11, beleza, da 14. Mas, por exemplo, um deles não cai penas. 96, vinculante, mas aí não cai penas, então por isso que eu não falei delas. Mas, ó, aqui, nessa questão das disposições aplicáveis. Artigo 5º, 45, 46, 47, 48, 49, lá da Constituição, são disposições que são aplicáveis ao direito penal. Então, aí o aluno fala assim, mas não não está no código. Então, só tem que tomar cuidado, porque às vezes a forma como ele coloca a nomenclatura, às vezes o aluno deixa de estudar porque, na verdade, não sabe, né, que aquilo faz parte, que é uma cobrança multidisciplinar, tá? Então, cuidado aí com essa questão. Professora, e crimes contra a administração pública? Um jeito que eu gosto de indicar para estudar, para a gente fechar ou falar de processo, não vai nem dar tempo. Crimes contra a administração pública, eu gosto de dividir assim, ó, que são 3, porque na verdade a gente tem 5 títulos lá, mas 3 sempre caem. Quais são eles? Né? Nós temos os crimes funcionais, os crimes praticados pelos funcionários públicos, aí nós temos os crimes cometidos pelo particular contra a administração em geral, e a gente tem os crimes contra a administração da justiça. Então, geralmente, sempre cai. Aí você tem lá os crimes funcionais. O que eu falo? Põe o nome, né, dos crimes, vai ler a letra da lei, porque olha uma pergunta que caiu no Sebrasc. Falando assim, dos crimes funcionais, o único que admite a forma culposa é o peculato. Se o aluno tivesse feito, né? E aí eu tô falando que não é tão simples assim, mas às vezes é. Se ele tivesse colocado as formas do peculato e tivesse visto que do artigo 312 até o 327 é o único que admite a forma culposa, já é uma questão que você gabarita. Então, às vezes, né, fica simples e a gente quer complicar. Então, eu gosto de colocar os nomes dos crimes. Por exemplo, tem crimes que eles têm preferência, né, nas carreiras policiais. Aí você fala, professora, mas pode cair abandono de função? Pode cair. Então, você tem que estudar, porque está lá no seu capítulo. Mas na hora que você vai resolver questões, você percebe que eles gostam. Peculato, corrupção passiva, prevaricação, diferenciação passiva privilegiada, de prevaricação. Então, tem que ler, repito, a letra da lei, tá? Então, penal, pode vir raciocínio jurídico? Geralmente, eles têm colocado, é até bom de colocar isso, uma situação hipotética e pede se está certo ou errado. E faz isso com várias questões. Então, é importante a gente também falar que você precisa entender
Aí você fala, e o que decora? Às vezes o que decora certo, mas é bom que ele entenda o que tá lá, tá? Como ele vai fazer isso? Resolvendo questões, fazendo anotações, aí vai de cada indicação, não sei, né? Eu gosto de pedir para ler poucas coisas. Eu digo poucas coisas, que sentido? Não dá para eu indicar aqui o César Roberto Bittencourt, por exemplo, entendeu? Ah, professora, por quê? Porque é um manual, é muita Sim, perde coisa, tempo, tá? né? Assim, Não é tô falando. maravilhoso, mas não para esse Não, isso que eu tô propósito. falando. Bittencourt é Uhum. incrível, é um exemplo. Tá? É diferente de eu indicar, por exemplo, para delegado, magistratura, que daí é uma outra forma da gente estudar, tá? Então, tem que ter alguma coisa para você entender. Tem gente que gosta de videoaula, aí é essa questão de como vai estudar, daí eu deixo para a Sara Vai indicar com a para minha você. consultoria, gente. Manda É, e-mail lá, tá na link tá na bio do Instagram. eu deixo para vocês. Agora, processo. Processo, a gente vai precisar tomar um cuidado. Processo escrivão, tá? Então, a Tá, gente vai falar processo escrivão, depois a gente volta. Penal, agente, que vem um tá. pouquinho diferente, tá? Nossa, um monte de Beleza. gente querida entrando na nossa live, professores maravilhosos, alunos, ó, professor Leonardo Tavares, do Que Estratégia, um lindo, professor excelente de processo penal das carreiras jurídicas, uma honra. O que professor Ellison, lindo. é uma honra, olha, o professor Ellison, o professor Leonardo é juiz, e o professor Ellison é advogado da Petrobras, professor de administrativo. Muita honra aí, professores. Obrigada pela presença. Uma lisonja. Só falando aqui um pouquinho do edital de processo para escrivão, por quê? Né? Cai aqui, tem uma leizinha, então a gente tem lá uma sequência. Né? Eu tô falando isso porque tem gente que não gosta. 1099. Então, a gente tem a mesma coisa. Disposições preliminares, inquérito, que alguém perguntou aí, inquérito não cai, inquérito despenca, ó. Eu Perfeita! sempre falo, vai cair inquérito? Não, vai E ainda mais desmoronar, agora, né? Enfim, ainda mais nesse momento aqui. vai desmoronar inquérito, né? Então, só que falando, ó, tem lá disposições preliminares, quero falar sobre isso, aí tem inquérito e tem prisão. Prisão e liberdade provisória. Eu tô lembrando aqui porque esse edital já tem um tempinho, né? Para não deixar colocado aqui coisas que não estão no edital. Disposições aplicáveis ao processo penal e Lei 9.099. O aluno quer estudar só em porque inquérito vai cair. Só que tem outras coisas que também caem, tá? Então, mesma orientação. Disposições preliminares. Outro dia alguém me perguntou: o que são disposições preliminares? São aquelas disposições que vão se aplicar ao processo penal que estão no início. Né? Pode ser que não seja, mas essas estão no início. Do artigo 1º até o artigo 3º, ele fala das disposições preliminares. Então, toda aula que eu começo, eu falo assim, do artigo 1º ao 3º. E alguém perguntou assim, professora, juiz das garantias. Cuidado, porque para escrivão, nós não tínhamos. Então, eu espero que eu esteja sendo bem clara, hein? O escrivão. Não, tô falando porque é confuso até pra gente, sabe, Sara? Às vezes a Sim, gente tá claro. dando Até aula. interpretar um edital é difícil. E a pergunta do Lucas é muito importante. Por quê? Eu já vou falar que dá uma confusão pro edital de agente, tá? Mas pro de escrivão não tinha o pacote anticrime. Então, foi antes de 24, né, de janeiro. Então, aqui só um cuidado, ó. Disposições do artigo 1º ao 3º, depois inquérito do 4º ao 23. Aí entra, ó, prisão e liberdade provisória. Cuidado, por quê? Outro dia alguém me perguntou, professora, vai cair liberdade provisória dentro da prisão? E ele fala prisão e liberdade provisória. Ele não fala para nós só prisão, e eu gosto que os alunos estudem até a temporária. Porque outro dia alguém falou assim, mas não tá temporário, mas tá prisão. Prisão temporária é cautelar, que tá numa lei esparsa. Então eu tenho que estudar as prisões cautelares, por óbvio que não vai cair prisão penal. Então eu tenho que saber, prisão em flagrante vai cair? Vai. Prisão em flagrante, prisão preventiva. E aqui, liberdade provisória, quando ela é concedida, as formas dessa liberdade provisória, tomar cuidado, tá? Agora, no edital de processo penal para escrivão, eu dei aula, né? Eu dou aula de estratégia, estou com uma turminha para PC. E aí eu fui dar aula, alguém falou assim, nossa, prof, num outro curso que eu fazia, enfim, num outro cursinho, o professor não dava a Lei 9.099. Falei, mas tá no edital, não tô falando de ninguém, não tô aqui, enfim, Sim, eu falo claro. respeito, mas na minha aula você vai estudar a Lei 9.099.
E o que a gente precisa estudar na Lei 9.099? Porque o pessoal fala assim, ah, pode cair a parte civil? Não. Como está no processo penal, a parte da Lei 9.099, ela cai a partir do artigo que diz respeito ao juizado especial criminal. Tá? Então, o que cai dentro de escrivão, Lei 9.099, que eu preciso saber, professora? Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Se tem flagrância, se fica preso, audiência preliminar, isso pode cair, transação penal, suspensão condicional do processo, que mais? Composição civil. Então, precisa ler os artigos, porque lá no próprio artigo, né, ele é autoexplicativo na Lei 9.099. O artigo 60, ele fala dos princípios que regem a Lei 9.099. Daí, no 61, ele fala o que ele considera infração. Ele já explica, para resolver questões, vocês já vão ver que é o grande... Né, o pessoal morre de medo aí da Lei 9.099. Então, fazendo a leitura, não pode deixar de ler. Artigo 60, 61, o 63, o 74, o 76, o 70, tudo, né? O 78, o 81 e o 89. Esses caem. Porque, e aí não tem uma razão. Porque por que deveria um policial, né, um escrivão, saber, por exemplo, de transação penal? Aí não tem bem uma lógica. Mas o que tem lógica? Que o escrivão tem que saber que o sujeito, se ele quiser comparecer na audiência preliminar, ele não pode ficar preso. O artigo 69 fala que não tem prisão em flagrante, que ele tem que ter a liberdade compulsória, que ele não fica preso. Então isso pode cair no artigo 69. A gente tem TCO ou TC, que é o termo circunstanciado, tá? Agora, uma outra coisa. Nossa, não vai dar tempo, eu falo muito, né, gente? Mas não, muita coisa. Estamos em 8h12, vai até 8h34. Então, não, temos então tá. 22 minutos só tá, para... avisa. Tá. Beleza. Então, acho que dá para fechar e fala pra gente se vocês estão gente. gostando. Fala aí pra gente. Comentem aí, galera, porque essa aula da Priscila aí, viu, gente? Comentem. Não é pra... Ainda Comentem bem que a Priscila veio hoje aqui esclarecer tudo com gente de escrivão e agente. Outra coisa que é importante. Mesma coisa, disposições preliminares. Aí aqui eu preciso chamar a atenção. No processo penal, a gente tem muitos princípios. A gente tem... Eu amo, né? O pessoal fala, professora, você vai ficar uma aula inteira falando de princípios. Eu falo um semestre na faculdade. Princípios caem muito. Tá? Porque são garantias que a gente aplica ao acusado. E tem aqui alguns princípios que são... Não é que princípios... Um é mais... não tem, assim, importância um com o outro. Todos são importantes. Mas, por exemplo, tem uns que a bancadora pedia. Ai, que lindo! É menino ou menina? Tá assistindo a aula também. Vai fazer a prova da PCDF. É menino ou menina? É menino, Pinote. Ai, que lindo! Minha filha ama. Então, voltando aqui. Então, as garantias, mesma coisa. Então, a gente tem presunção de não culpabilidade, né? Enfim, tem duração razoável do processo, direito à não autoincriminação, direito ao silêncio, a questão da presunção de inocência cai demais, provas ilícitas, inadmissibilidade das provas ilícitas. Então, tomar cuidado, porque a mesma coisa que eu falei há pouco, né, com relação aí a não estar expressamente colocado como um tema do Código de Processo Penal, porque está dentro aqui das orientações trazidas pelas garantias que a gente... na verdade, o processo penal ele é todo norteado pelos preceitos principiológicos, tá? Então, colocando aí essa possibilidade. Professora, dentro aqui dessas disposições, né, constitucionais, o que eles gostam muito de pedir? A aplicação da lei processual. Principalmente, dicasinha, tá? Principalmente o artigo 2º. Né? Aqui pra gente é importante a gente falar, porque lá no direito penal, né, a gente fala da aplicação da irretroatividade, e aqui no processo penal a gente tem a aplicação imediata, desde logo. E aí, para aqueles que estão aproveitando para estudar, só tomar um cuidadozinho, porque dentro dessas disposições que são aplicáveis aqui de forma preliminar ao processo penal, no artigo 2º, o que acontece?
ele fala da norma puramente processual. E a banca, Sebrasp, gosta de pedir as normas híbridas, que são colocadas... O que são normas híbridas? A gente tem dispositivos que às vezes estão colocados no processo penal, mas que o resultado normativo vai se dar no direito penal, ou vice-versa. Então, quando eu tenho um conteúdo híbrido, uma norma mista, eu tenho que tomar cuidado, porque daí nós não vamos nos nortear pelas regras processuais. E aí a banca às vezes gosta de pedir isso, tá? Então, é mais complicado para os alunos, Pri? Assim, acho que é mais sim. complicado. É mais complicado e isso eles cobram. Então, cuidado com o artigo cobra para a 2º. gente, assim, pode cobrar para a gente e a galera tem que estar preparada. Não, talvez para o escrivão. Por escrivão, eu já vi, não sei porque mais letra da lei, mas não posso falar que não cai. Eu nunca faço assim, ó, não cai. Mas Sim. seria um pouco mais aprofundado. Sim. Mas pode ser que caia porque é uma discussão, é uma coisa que dá dúvida. Porque o artigo 2º, ele só se aplica para aquelas normas que a gente chama de puramente processuais. Né? Ela só tem conteúdo processual. Porque se ela tiver, é o caso da decadência. Então, a decadência, ela está descrita no artigo 38, mas ela resulta em extinção de punibilidade lá no direito penal. Então, ela é norma híbrida. Aí, se ela é norma híbrida, a gente, embora haja discussão em sentido contrário, ela vai ter, vai reverter, ou na verdade redundar lá na parte do direito penal, tá? Então, falamos o que eu acho importante com relação ao de escrivão. Cuidado, repito, porque a maioria das pessoas que estão estudando para escrivão também estão estudando para o de agente. E o de agente um pouco mais aprofundado, tá? Então, fazendo agora, né, essa nossa ida para o de agente, especialmente com relação ao processo penal, tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Com relação ao direito penal, a questão do pacote anticrime não traz uma modificação a ponto de te prejudicar. Por quê? Porque o que mudou especialmente no pacote? Né? O artigo 25, o 91, o caso de prescrição, marco interruptivo. Então, não cai penas, né? E não cai fato típico antijurídico, não cai teoria do crime. Então, o de penal não há problemática para o aluno estudar, até porque de penal... Beleza. Então, quem está estudando com os dois, penal tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora aqui só fazendo um penal, registro. isso pega. No penal, só fazendo um registro. Por mais que no agente, olha, ele é secretário lá da UAB de Diadema, o doutor Ricardo, que chique. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Oi, doutor. Eu faço bastante palestra lá na UAB de Diadema. Agora eu tô meio afastada, mas um beijo para todos do UAB de Diadema. Então, a questão das noções, por mais que venham lá noções de direito penal, eu acho que essa prova para a gente vai exigir um pouco mais, dada a quantidade de vagas e também era o que se estava esperando, né? Os salários, os benefícios, tudo, o pessoal tá com sangue nos olhos, como diz o outro, nos olhos, né? Então, eu penso que aqui tem que dar uma complementadinha com súmulas, um pouquinho de conhecimento doutrinário, tá? E dar uma... Não fala aprofundar em jurisprudência, mas conhecer entendimentos jurisprudenciais. Por quê? Bem pouco. Porque eu não estou falando que não possa cair outras coisas, mas é que eu acho que pelo grau da dificuldade que pode vir, talvez esse seja um diferencial para a prova do escrivão. Eu não acho que vai vir o mesmo nível, entende? Então, sim, aqui, até por óbvio. Até porque, Pri, são 300 vagas versus... Nós vamos responder as perguntas, Andréia, só um minutinho. O pessoal está agitado. É que a gente tem uma sequência aqui, tá? A gente já responde tudo. Então, aqui, ó, a gente não vai deixar ninguém se responder. É que eu fui vendo aqui os nomes, a gente já vai chegar nas perguntinhas. Não esqueci da sua, não. Você aplica o estatuto. Ó, aqui só um registro. Nas noções, como eu acho que a cobrança vai ser mais, tem mais candidato, eu acho que preciso dar um pouquinho mais
não deixando de estudar a letra da lei. Apenas estudando um pouco mais. Mas assim, nada... A mesma coisa, não usar o Bittencourt, eu não acho que haveria essa necessidade, Sara. Mas Tá. daí, não sei. Mas eu acho que precisa estudar um pouco mais. Um pouco mais Pri, e sobre aprofundativo. jurisprudência, antes, porque eu não posso me esquecer disso, isso é muito importante. Para a gente, processo penal, vamos lá, STF, aquelas súmulas vinculantes batidonas do STF, com Vou certeza, né? falar. Beleza, não esquece não, porque Não, eu tenho que falar fundamental, porque porque eu tenho certeza que o Sebrae vai cobrar. é porque no processo, né? Então, a gente está terminando o penal, já falando de processo, cai todas, tá? Então, aqui no de penal, eu acho que tem que estudar um pouquinho, por exemplo, insignificância, sabe assim? Porque tem vetores, são princípios, não sei. Acho que teria que estudar um pouquinho essa questão, um pouco mais de doutrina, mas não estou falando para aprofundar, para ser, entendeu? Mas tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, porque eu acho que vem mais pergunta com situação hipotética, tá? Com situação. Fulano fez isso com ciclano, entendeu? E aí, aplica então não? Com enunciados, certo Tá. ou errado, ponto, tá? Agora, vamos ao processo penal. O processo penal a gente tem problema. Por que tem problema? Menina, eu tô lendo aqui, tá? Pessoal, O edital. nem vamos entrar na legislação, que é outra, vamos só ficar em processo penal, que aqui tá. O que você acha? Veio parecido com o PF, a mesma, tá muito parecido também com o de escrivão, né? Tem pedir, a pessoa falou assim, professora, cai fiança, né? Cai aí liberdade provisória. Só tomar um cuidado, porque dentro do tema liberdade provisória, né? Foi até uma pergunta que me fizeram. A gente tem liberdade provisória com ou sem medida cautelar. Então, ele não está falando a espécie que ele está cobrando aqui da liberdade provisória. Então, eu penso que o aluno tem que saber que a liberdade provisória é com ou sem medida cautelar e que a fiança é uma dessas medidas colocadas lá no artigo 318, tá? Agora, 319. Agora, aqui, ó, outra coisa, prisão. Prisão, nós tivemos mudança no artigo 311, na preventiva. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque antes, então, para quem está estudando para escrivão, o magistrado, claro que tinha que ser provocado, mas o magistrado, no caso de ação penal, ele podia decretar de ofício. Então, antes do pacote anticrime para o escrivão, o artigo 311 tinha uma redação. E depois do pacote anticrime, o delegado, com o delegado na cabeça, o magistrado não pode decretar de ofício, mas pode revogar de ofício. Então, essa pergunta acho que vai cair, uma coisa assim. Então, ele não pode decretar, mas pode revogar de ofício a pedido das partes. E tem que ser provocado. Outra coisa que mudou, daí tem até discussão, tá tendo discussão, inclusive do STF tem um posicionamento, do STF tem outro. Com relação ao prazo para fundamentar a necessidade da prisão. Porque hoje a gente, além dos pressupostos e requisitos, também tivemos inserção de um pressuposto que a gente já utilizava para as cautelares em geral, que é o periculum status libertatis. Então, em todas as cautelares, né, aqui no processo penal especialmente, a gente tem fumus comissi delicto para decretar a prisão, que é a fumaça do cometimento do crime, e a possibilidade também de trazer perigo na liberdade desse sujeito, já que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. O artigo 311 fala hoje dessa necessidade de fundamentar esse perigo na liberdade do agente. E por que eu estou falando isso? Porque no próprio processo penal, o magistrado que decreta essa prisão preventiva, em 90 dias, ele deve chamar, né, essa prisão que ele decretou, a conclusão para ele se manifestar sobre a necessidade da mantença dessa prisão. Eu acho que isso também pode cair, tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante, falei da prisão, os meninos começaram falando do juiz de garantias. Precisamos falar aqui uma coisa, tá? Primeira delas, os artigos 3º A
até o F, que fala do juiz de garantias, aqui em São Paulo a gente já tem, tá? Já tem o DIPO, que é mais ou menos um exercício do juiz de garantias, ou das garantias. O que acontece? Foi inserido no nosso ordenamento, mas não está em vigência. Não está se aplicando. Então, o que eu estou orientando? Tá? Que o aluno, pelo menos, faça a leitura da letra da lei. Por quê? A gente não tem aplicabilidade, porque o ministro Fux, através lá de uma liminar, suspendeu a eficácia desses dispositivos. E quais foram as eficácias suspensas? Os artigos 3º até o F, né? O A, B, C, D, E e F. Também suspendeu o 310, parágrafo 4º, que fala do abuso, da ilegalidade da prisão, se não, lá no 310, né? Se ele não for passar na audiência de custódia de 24 horas. Isso reverteria numa ilegalidade, essa prisão deveria ser, até então, relaxada. Então, a gente também teve a suspensão desse dispositivo. E do artigo 28, que fala do arquivamento, tá? Então, a gente também não ainda... Vejam que quando passar a valer, esse artigo 28 vai ser uma decisão administrativa, vai mudar muita coisa. Porque hoje o arquivamento é um ato decisório, né? Magistrado. Então, ele faz coisa julgada formal ou material. Isso a gente ensina nas aulas e isso vai cair também pro de agente. Só que vai passar no C. Então, o artigo, repetindo, o 3º A, o F, o 28 e o 310, parágrafo 4º, eles estão com a eficácia suspensa. Então, você precisa, pelo menos, ler aí esses dispositivos, porque se cair, na hora que você fizer a leitura, você já vai entender se ele está perguntando aquilo que está fixado no preceito normativo ou se é aquilo que está se aplicando. Porque se for aquilo que está se aplicando, a gente não está aplicando esse artigo 3º com as letras, né, as alíneas aí, e não estamos aplicando o 28 nem o 310, parágrafo 4º, tá? E para a gente fechar essa questão da orientação, deixa eu ver o que mais. Eu acho que vai cair coisa de arquivamento. Bom, só tomar um cuidado, porque ele fala do inquérito policial, tá muito igual o da PF. Então, processo penal, eu acho que penal tá mais difícil. Por que penal tá mais difícil? Pra gente, óbvio, né? Mas mesmo que que penal esteja parecido com o escrivão, vai vir um penal um pouquinho mais de doutrina. Difícil. Sabe por quê? Porque no penal tem mais coisa para estudar. As pessoas, elas gostam... Eu tô falando isso que o pessoal até escreveu aí, penal é mais legal, né? Mas é mais legal para estudar. Só que na hora que você vai... é muita coisa. Então, é muita teoria, é muito artigo. Por exemplo, só no capítulo dos crimes contra o patrimônio, é do artigo 155 até o 183. Então, penal é mesmo mais legal, né? Eu sou suspeita. Mas processo tá muito mais fácil para você gabaritar. Agora, por que eu acho o processo mais fácil? Claro que eu não posso comparar com quem estuda, porque eu vivo o processo. Então, né? Eu vivencio, eu vivo. Então, essa minha prática faz com que eu materialize o processo penal. Então, é uma visão que eu tenho. Mas eu sempre falo nas aulas o seguinte: se o aluno entender a sequência do processo, ele consegue gabaritar, porque são atos concatenados, é meio que uma sequência lógica. Então, se ele pega lá o índice, né, sistemático do processo penal e ele entender o que tem no inquérito, inquérito, o artigo 18 fala das características. Se ele entende, a chance dele gabaritar o processo é mais fácil. Não tô falando que é difícil, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que dá para gabaritar penal, porque penal é gostoso de estudar. Mas dentro de uma seara do que é fácil ou difícil, aqui a gente não tá podendo escolher, eu falo para os alunos que não é hora de escolher. Eu gosto, eu não gosto. Não tem de nada. Vai ter que estudar tudo, todos os tópicos do edital, não tem isso. Vai estudar tudo. Muito bem. Tem que estudar tudo, não é questão de gostar, né? Tem que aí só tomar cuidado, porque a gente tem que gabaritar, não importa se é mais gostoso ou não, mas é que as pessoas, elas gostam de estudar penal porque vem a novela, vem o jornal, isso de alguma forma facilita, né? Mas é muito mais extenso o conteúdo programático. E às vezes o aluno não consegue fechar direito penal. E aí só fazendo um registro, tá?
E aí agora eu não vou vender o meu peixe. Eu vou pelo contrário. As pessoas gostam da penal e processo. Aqui tem um peso mesmo. Mas se tiver que fazer uma coisa, tem que usar português. As pessoas não gostam de estudar algumas outras matérias, né? Pois é, aí não dá, né, gente? Português, contabilidade, informática. É muito mais fácil. Estatística. Aqui, né? Estatística vai ser o que vai diferenciar. Ah, professora, mas penal e processo não vai diferenciar? Sempre, né? Sempre influencia. É muito mais gostoso dar o que você gosta. Tem que gostar dos inimigos nesse momento, que para alguns talvez fosse ou seria ou essas outras matérias. Porque, por exemplo, português, né? Agora eu não me lembro quantas perguntas poderiam vir, mas o aluno, como o candidato não quer estudar, às vezes ele deixa de gabaritar porque ele fala português, ou raciocínio lógico, matemática, no estudo, estatística, contabilidade. Contabilidade foi uma Não, meu surpresa. aluno estuda tudo. Ele vai estudar em penal e processo penal, como você está explicando, mas na minha consultoria ele estuda tudo, não tem isso. Mas, Então. Pri, antes que eu me esqueça, não, a gente só tem 3 minutinhos para das súmulas. As súmulas que você acha, pelo menos para a gente. Tá. A súmula vinculante 11 e 14. A súmula 234 da STJ, que fala do Ministério Público investigar. Tá? Então, essas 3 são imprescindíveis. Súmula vinculante 11, se é vinculante STF, né? Sim. 14, que fala do inquérito. Hoje mesmo eu fiz uma petição utilizando essa súmula. Que mais? A 234, que fala... Essa daqui cai muito também. Que fala do Ministério Público poder investigar e também ingressar com a ação, tá? Tô tentando lembrar mais alguma aqui, mas eu acho que essas são as principais no processo. A 14, vinculante, a 11, sempre caem, tá? E só para responder a Andréia, né? No crime do estatuto, se aplica os institutos da Lei 9.099, lá no artigo 94 do estatuto, da Lei 10.741, fala da possibilidade de se adotar o procedimento, porque tem celeridade, tá? Mas nós temos aí alguns óbices nas aplicações de institutos despenalizadores, né? Aquela pergunta embaixo, ó, transação, composição. Então, a gente tem aí entendimentos pela vedação, porque se ele é vulnerável, né? Como a Lei 10.741 de 2003 traz essa proteção a esse vulnerável, nós não poderíamos, em regra, aplicar institutos despenalizadores, que é o que você pergunta aí embaixo, tá bom, André? Então, embora não esteja... como não cai... Eu não sei se cai Estatuto do Idoso, porque eu não sei como está a legislação penal especial. Então, se cair no edital do agente, eu não sei se cai, né, essa legislação. Deixa eu ver aqui, eu tô com ela aberta. Acho que nem cai, ó. Deixa eu ver. Conhecimentos específicos. Nem cai estatuto, então provavelmente essa pergunta não cairá para o agente, tá? Mas aí, para não te deixar sem resposta, eu acho que foi isso, né? Com dúvida, acho que depois o resto a gente foi obrigado. Quero agradecer pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Da aula maravilhosa da professora Priscila, minha amiga Pri. Comentem aí. A live vai ficar salva no meu Instagram, no meu feed, e depois eu vou colocar no YouTube. Pri, palavras finais, eu quero só te agradecer e vai dar tempo, acho que ainda, de você assim, dar seu abraço virtual. Quero agradecer demais, primeiramente a você pela oportunidade, né? Me sinto lisonjeada pelo convite, de verdade. Espero ter contribuído de alguma maneira. Estou à disposição lá no meu Instagram, @prof.priscila.silveira. Estou à disposição, podem contar comigo. A gente vai junto até a posse. Muito obrigada. E é isso, tá? Estou à disposição. Obrigada aí. Eu sempre mais aprendo do que ensino. E é isso. Agradecer de monte. Eu amo o que eu faço. Adoro os meus alunos, meus amigos que eu conheço. A caminhada é maravilhosa. Tudo ótimo. Muito obrigada mesmo. E estou à disposição para uma outra oportunidade. Valeu, Pri! É isso, gente. É isso que a Pri fez hoje, de dar o seu tempo, o seu conhecimento aqui para a galera que talvez às vezes nem pode pagar um curso e vai ter acesso a essa aula perfeita no YouTube.
É isso que ela fala quando ela põe em prática o que ela disse, que é ensinar com amor, que é isso que a Pri faz. Temos 20 minutos para terminar. E Pri, para terminar aqui a frase da Frida, donde não puedes amar, não te demores. Então, que venha sempre muito amor pra gente. Muito. Beijo, lindona. Beijo, Fica obrigada com Deus. por tudo. Tchau, tchau. Tchau.